Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer por mais esta oportunidade que estamos reunidos, particularmente nesta sexta-feira, dia 12 de junho, dia de quem? Dia de quem? Dia de quem? Dia dos namorados! Ai, ai, ai! Namorar é bom, não é? Oh, coisa boa! E olha o clima, como é que tá? Clima de Claudinho e Bochecha. Só love, só love, só love, só love. Aproveitaram para abrir hoje os shoppings. Para quê? Para o pessoal poder se reunir um pouquinho, comer algumas coisas gostosinhas. E assim vai, não é verdade? Então, a todos os namorados, a todas as namoradas, muita saúde, muita felicidade. E vamos nos lembrar sempre de que nós realmente temos que tomar cuidado. A pandemia ainda continua aí conosco. Vamos nos esforçar para nos expor cada vez menos, né? Quanto menos exposição nós pudermos ter, melhor. Se puder ficar em casa, fique, mas se quiser aproveitar uma escapadinha, aí é de cada um. Ok, meninos e meninas, e hoje nós vamos falar sobre escolhas precipitadas. Se liga! Ô Manolo de Deus! É uma mensagem do livro Um Modo de Entender, uma nova maneira de viver. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto. O espírito é o Hamed. O Hamed, como eu gosto de dizer, é um espírito que eu considero assim de uma consistência impressionantemente grande. Ele, assim como o Albino Teixeira e mais alguns outros que eram psicografados pelo Chico, maravilhosos. O Hamed não é pelo Chico, é por um outro Chico, mas não o Xavier. É o Francisco do Espírito Santo Neto, conforme eu falei. E esse texto trata de escolhas precipitadas. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos assim atitudes impensadas, atitudes que vão se refletir lá na frente e que muitas vezes nos oferecerão assim, talvez desilusões, talvez dissabores. Por isso é que nós precisamos tomar muito cuidado. Ok, meninas e meninos, e vamos começar aqui. Cobra parada não engole sapo. E olha como é que começa. Isso daqui começa no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 9 a 10. E fala assim, olha como é que é Jesus. Se liga no cara. Jesus fala assim, respondendo, né? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça. Por quê? Porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Esse trecho é sobremaneira importante. Tropeça por quê? Porque a luz não está nele. E nós vamos falar sobre isso um bocadinho lá para frente. E nós vamos perceber que nós realmente temos assim muita coisa para dar uma olhadinha. Quer ver? Se liga! Olha lá! Olha o que o Hamed nos diz. Aguardemos a hora apropriada se não tivermos certeza de que este é o momento exato de agir. Se ligou? Não podemos ser levados pela pressa, pela ansiedade, pela rapidez com que nós queremos resolver as coisas na nossa vida. Muitas vezes não há essa necessidade. Por quê? Porque nós temos que esperar, muitas vezes, porque algumas ocasiões são melhores do que outras. Olha que interessante, ó. Se não visualizamos com clareza o início da estrada a ser percorrido. Por quê? Porque muitas vezes nós não vemos o caminho.
muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar o caminho todo. Então, o que acontece? A gente fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque não está vendo o caminho a ser percorrido. E tem mais, ó, se não possuímos firmeza na decisão a ser tomada, e se não desponta uma conclusão absoluta. Olha que interessante. Por quê? Porque às vezes a gente toma uma decisão, mas não toma essa decisão com tanta firmeza quanto nós poderíamos tomar, não é verdade? Então, nesses casos, o Hamed nos diz que é melhor esperar do que continuar. E tem mais, olha, esperemos um tanto mais. Esperar o quê? O momento de atuação melhorar. Por quê? Porque quando nós estamos com esse monte de dúvidas, quer dizer que o momento não é exatamente o mais apropriado. E isso é, assim, na nossa vida, uma coisa muito interessante. Por quê? Porque se as coisas não estão firmes, se nós não temos certeza da decisão que vamos tomar, se nós não estamos vislumbrando o caminho para onde essa decisão vai nos levar, por que que nós tomamos essa decisão? Para quê? Se ligou? Então o Hamed, muito didaticamente, nos pede para que esperemos. O quê? Uma ocasião melhor, um momento de atuação que esteja, assim, de acordo com aquilo que nós imaginávamos que fosse a melhor coisa na nossa vida. Ok, meninos e meninas? Então, se a coisa ainda não é propícia, deixa passar. Espera um bocadinho mais. Por quê? Porque isso pode nos ajudar em muita coisa. Olha, porque algumas vezes, ó, nós ficamos amedrontados, ficamos assustados. E o que a gente faz? A gente age rápido. A gente fala, não posso perder. Calma, porque essa ansiedade é terrível na nossa vida. Então é às vezes preferível, como dizem os advogados, um mau acordo do que uma boa demanda. Ou seja, vamos com calma, não vamos nos deixar amedrontar pelas situações que se nos aparecem pela vida, né? Eu gosto muito de falar que quando a gente está sem dinheiro, o que a gente não pode perder é a calma, é a tranquilidade. Por quê? Porque senão faz bobagem. Por quê? Porque, ai meu Deus, que horror, estou sem dinheiro e agora vão me cobrar isso, vão me cobrar aquilo. Calma, vamos com tranquilidade. Tudo nesta vida é conversável. Nós podemos conversar com as pessoas sobre tudo o que nos está causando problema. O problema, às vezes, precisa só do quê? De uma conversa, de um papo um pouquinho mais próximo, de talvez buscar uma saída paralela, mas isso tudo não pode ser de maneira ansiosa. Por quê? Porque o ansioso vive no futuro. O que é que ele quer? Resolver logo. E às vezes, gente de Deus, quando a gente quer resolver logo, a gente toma atitudes que com muita certeza, vão nos fazer refletir depois de tomada a decisão. E cara, depois que tomou a decisão, depois que ficou tudo direitinho, depois que ficou tudo acertado, contratado, aí, nego, aí não adianta mais o que fazer, porque aí já foi. Então, calma. Não vamos nos amedrontar e não vamos agir apressadamente, ok? Por quê? E olha, outras vezes também, como diz o Hamed, a gente age de modo impetuoso. Ah, meu Deus! Olha! A gente age de modo impetuoso. Aqui está falando de desforro, querendo castigar alguém, né? Por quê? Porque todos nós temos os nossos desafetos, isso é natural. E muitas vezes nós queremos que o nosso desafeto exploda, não é? Então a gente às vezes procura fazer coisas que estejam assim para quê? Para que nós nos desforremos da pessoa. E aí nós vamos de maneira impetuosa, rápida, agressiva. Calma, Beth, calma. Por quê? Porque não é a melhor solução para os nossos problemas, entre aspas. O que nós precisamos fazer é entender
que as pessoas são diferentes e que nós não temos realmente que que castigar ninguém e nem buscar desforra sobre alguém. Como eu gosto de dizer, se a pessoa falou bobagem, deixa ela com a bobagem que ela falou. Se a pessoa fez bobagem contra nós, deixa ela com a bobagem que ela fez. Por quê? Porque ela vai ter que resolver isso mais dia, menos dia. Ok, meninos e meninas, e tem mais. Se liga nessa daqui, ó. Muitas vezes, em muitas circunstâncias, a gente quer que as coisas sejam rapidinhas para quê? Para impor aos outros uma decisão rápida ou forçá-los a resolver velhos conflitos. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? Será que isso é necessário? Será que vale a pena realmente esse tipo de coisas? Eu acho que não. Por quê? Porque os velhos conflitos que as pessoas têm entre elas, elas não precisam da nossa decisão. Elas precisam das decisões delas. Se ligou? Por quê? Porque, particularmente no nosso caso, nós não temos que tomar partido com ninguém. Se as pessoas estão querendo resolver, vamos deixá-las resolver também com muito mais tranquilidade e não vamos impor às pessoas decisões rápidas, porque se não são boas para a gente, também não são boas para elas. E olha, outras vezes nós entramos em desespero pelo medo de não chegar a tempo de resolver o problema ou de deixar de usufruir benefícios e privilégios. Olha! Aliás, gente, usufruir privilégios e benefícios é uma coisa que todo mundo gosta, não é? Meu Deus do céu, mas não tem uma única pessoa que não goste de usufruir algum tipo de coisa durante a vida. Por quê? Porque nós todos nos achamos no direito de receber coisas que às vezes não são para nós, não estão para esta ocasião. Pode ser que mais dia, menos dias a gente usufrua, mas o importante é que a gente não entre em desespero. Por quê? Porque se for de nossa alçada, se for para nós usufruirmos isso, com certeza nós vamos usufruir, sem que precisemos tomar atitude desenfreada, atitude desesperada, atitude assim, desse tipo que não vai nos levar a absolutamente nada. E tem mais, olha lá, nem sempre as coisas estão à nossa disposição. Mesmo que nós tomemos a decisão, isso não quer dizer que a decisão que nós tomamos, ela vai estar ali esperando que nós cheguemos para ela. Não é isso não. Olha, não temos sob controle o tempo de duração daquilo que já conquistamos. Dinheiro é bem assim. A gente quer dinheiro para a vida toda, não é? Mas quem falou que a gente eventualmente pode ficar com dinheiro a vida toda, não é? Não, nem sempre. A gente às vezes ganha muito dinheiro, depois gasta muito dinheiro. E esse tempo de duração vai de acordo com o quê? Principalmente com as experiências que nós temos que ter durante a encarnação. E muitas vezes também para ver o que nós fizemos com aquilo que nós conquistamos. Porque é assim, a gente conquista uma coisa e essa conquista vai estar de acordo com o que nós fizermos dela. Se ligou? Por quê? Porque senão fica muito ruim. Às vezes a gente ganha muito dinheiro e a gente não sabe trabalhar com esse dinheiro e a gente perde tudo. E às vezes a gente ganha dinheiro, a gente guarda tudo, nos transformando em verdadeiros sovinas. E aí o que acontece? Não
adiantou nada. Por quê? Porque não usou o dinheiro bem e não fez com que o dinheiro ajudasse as pessoas que realmente necessitavam. Da mesma forma, as propriedades, grandes latifúndios do passado e que acabaram ficando assim perdidos na mão de herdeiros, na mão às vezes do próprio dono que não soube conduzir bem, que não entendeu que os bens materiais não são nossos, são simplesmente empréstimos que nós temos da providência divina e que não, se não soubermos usar, a coisa vai degringolar mesmo. E mesmo sabendo usar, para testar muitas vezes a nossa paciência, a nossa determinação em continuarmos buscando, em continuarmos trabalhando, acontecem as coisas para ver principalmente se nós melhoramos, se nós crescemos, se nós evoluímos de alguma forma. Ok, meninos e meninas? Olha aí, ó. Olha o que o Hamed fala. Como a mudança está implícita no processo da evolução humana, é preciso aceitar a face mutante de tudo que existe na vida física. Ou seja, a mudança, como diz o filósofo, é a única grande constante do universo. Ele fala que, se não me engano, Aristóteles, que não nos banharemos nunca nas mesmas águas de um rio. E a gente fala, mas o rio está lá. Sim, o rio está lá. Mas a água que acabou de passar nunca mais vai voltar para lá. Se ligou? Então, nós temos que nos acostumar com as mudanças na nossa vida. E isso é importante. Sejam mudanças materiais, sejam mudanças de comportamento, seja a mudança das pessoas que estão ao nosso lado, porque assim como nós mudamos, os que estão do nosso lado também mudam. Eles melhoram. E nós precisamos entender tudo isso. Por quê? Porque é um processo. Nós só evoluímos por quê? Porque estamos melhores do que há 200 anos atrás. Ou não? Claro que já estamos. Hoje nós estamos mais conscientes do papel que nós temos no planeta Terra. Hoje nós estamos mais conscientes de que nós todos somos assim, farinha do mesmo saco. Todos nós, todos seres humanos. Ah, Manolo, mas tem ser humano que, pelo amor, a gente fala isso porque nós não sabemos o que fizemos anteriormente, não é? Eu acho muito engraçado, por quê? Porque normalmente a gente aponta o dedo para esse, para aquele, e esquecemos que nós, em tempos passados, também não fomos assim grande coisa. Quantas coisas nós aprontamos na vida, quantos desfalques nós poderemos ter dado em épocas passadas, quantos comprometimentos nós tivemos com a vida pública e que não solucionamos em épocas passadas. Percebeu? Então, vamos exercitar o bom senso, vamos trocando o que deve ser trocado, entendendo que as pessoas realmente só oferecem o que elas têm. Ninguém dá mais do que tem. Isso nós precisamos ter na nossa vida. E entender que tudo muda. Não há uma única coisa que fique igual por muito tempo. Se ligou? E olha que tem mais, rapaz. Olha, dá tempo ao tempo. Olha a cara do meu amigo aí. Ele está só pensando e falando, rapaz, e agora? O que eu faço? Espera. Espera. Dar tempo ao tempo nunca é tempo perdido. Se ligou? Por quê? Porque as coisas vão se acomodando, não é assim? Em todos os setores, em todos os sentidos, as coisas vão caminhando para uma solução, que às vezes, quando nós atropelamos, pode ser inapropriada
quanto aquela tomada tarde demais. O que isso quer dizer? É alguma coisa com a natureza, não é? O fruto tem um tempo de amadurecimento. Se nós colhemos o fruto antes da hora, ele está verde. Tem fruta que colheu verde e dançou. Se nós colhemos depois da hora, pode ser que ele estrague muito mais rapidamente do que a gente gostaria. E aí nós não demos tempo de maturação. Nós não esperamos as coisas amadurecerem. E o amadurecimento faz parte da nossa vida. O amadurecimento próprio, o amadurecimento das situações, o amadurecimento das decisões que muitas vezes nós temos que tomar e que às vezes inapropriadamente tomamos e aí, um horror. Ou aquele que gosta de ficar esperando muito tempo, nossa, ainda não decidi. A hora que for decidir, também já foi. Por quê? Às vezes é uma oportunidade boa que perdeu, às vezes é um negócio bom que deixou de fazer, às vezes é um problema que foi deixado tanto tempo para trás, que a hora que foi resolver estava imenso e a decisão que poderia ter sido tomada no tempo certo, dando tempo ao tempo, foi tomada depois e infelizmente as coisas não funcionaram muito bem. Olha o que é que ele fala, às vezes em poucas horas ou dias tudo poderá ser resolvido corretamente. E isso vale para todas as nossas experiências. Por que as pessoas se suicidam muitas vezes? Quem lê O Céu e o Inferno, que da codificação, é um livro maravilhoso, tem uma parte lá só sobre suicídios. E a grande maioria deles são pessoas que não esperaram um momento a mais, um segundo a mais. Como eu gosto de dizer para o pessoal, muita calma nessa hora. Espere mais um pouquinho. Pensou bobagem, vai passear, vai visitar os amigos, vai fazer alguma outra coisa diferente. Não se deixe envolver por pensamentos pessimistas. Não se deixe envolver por atitudes que mais tarde nós nos arrependeremos. Então, olha, às vezes, em poucas horas ou dias, tudo poderia ser resolvido corretamente. É dar tempo ao tempo. É esperar que a situação melhore. Ok, meninos e meninas? E olha, tem mais. Quando a gente começa a pensar, né, dessa maneira, começa a entender dessa maneira, começa a viver dessa maneira, entendendo que tudo é de acordo com o tempo que nós temos, nós compreendemos claramente que tem o quê? Uma determinação divina, é o tempo de Deus. Não tem como não pensarmos no tempo de Deus. Por quê? Porque é diferente do nosso. Como eu gosto de dizer, Deus é paciente. Deus é paciente. Tem 14 bilhões de anos que Ele está construindo o universo. 14 bilhões de anos. E acabou? Não. Tanto não acabou que toda hora que a gente olha para o espaço, a gente vê que tem mudança. Isso é o quê? Isso é Deus trabalhando. Deus trabalha no macro e no micro. Ah! Se ligou? Por quê? Porque tudo está dentro de Deus. Então, o tempo de Deus, essa determinação divina é simplesmente onipresente e onipotente. Onipresente, o prefixo oni significa tudo, total. Onipresente, sempre presente, em tudo, em todos. E onipotente, pode tudo. Mano de Deus, não me fala. Já falei. Pode mesmo. Como diriam os meus amigos lá de Minas. Pode mesmo.
Deus é um trem bom demais. Percebeu? E é essa determinação divina que nos guia. Que nos guia. Sem que nós precisemos nos mover desesperadamente. Por quê? Ai, Manolo, será que Deus está aqui me tutelando? Não está tutelando, já falei isso várias vezes. Mas olha que coisa, nós temos irmãos próximos a nós, não temos? Amigos, eu vou dizer amigos no plano espiritual, que nos oferecem subsídios. Para quê? Para que nós analisemos bem as coisas. Esses subsídios, vêm de quem? Vem de Deus, que inspira, que oferece condições. Para quê? Para que os nossos amigos do plano espiritual nos ofereçam ideias, inspirações. Para quê? Para que nós não precisemos ficar numa atmosfera de impaciência. Por quê? Porque, cara, a impaciência é uma das piores coisas que nós podemos ter. Quando a gente fala assim, ah, Manolo, perdi a paciência, tudo bem. Mas quando além de perder a paciência, ficou impaciente, ou seja, vamos resolver rápido. Mãe de Deus, sai de baixo. Por quê? Porque a coisa aí vai pegar. Se ligou? Então, nós temos que buscar as respostas em atmosferas mais tranquilas, em atmosferas menos violentas, menos virulentas. Se ligou? E tem mais, olha só! Aqui, ó. Esse trecho do Evangelho de João, que fala do dia e da falta de luz, olha, é importante recomendação reflexiva do mestre. Que mestre? Jesus. Para quê? Para que analisemos o tempo, a temporalidade das coisas e a dimensão transcendental do tempo. Ou seja, tudo é finito. Se ligou? Tudo é temporal. Tudo é frágil na sua concepção. Tudo é efêmero. E, ao mesmo tempo, entendamos a dimensão transcendental do tempo. Por quê? Porque olha o que ele fala. Não são 12 as horas do dia. Se ligou? Do dia. Porque nós temos 24, mas do dia são 12. E eles contavam das 6 até as 6. Se ligou por quê? As horas úteis. Onde? Porque tem luz. Se ligou? Olha o que ele continua. Se alguém caminha durante o dia, não tropeça. Por quê? Porque vê a luz deste mundo. E é melhor caminhar com luz, não é? Acordou de noite, né? Ai, meu Deus, que sede, vou na cozinha tomar um copo d'água. Se não acender uma luzinha, ou se não tiver assim uma luzinha guia na beiradinha do rodapé, vai ficar difícil, não vai? Ai, mas não conheço minha casa de cabo a rabo. Claro, todos nós conhecemos. Mas convenhamos que é muito mais satisfatório caminharmos mesmo dentro de nossa casa com tranquilidade, com equilíbrio e vendo por onde nós estamos passando. Não é verdade? Ah, Manolo! Caminha do dia durante o dia e caminha à noite para ver. Caminhar à noite, o que é que vai acontecer? Vai tropeçar. E olha o detalhe de Jesus que estava lá no nosso primeiro slide praticamente. Tropeça porque a luz não está nele. Essa é a temporalidade do tempo. A transcendência do tempo. Por quê? Porque aí Jesus não está falando assim do dia. Está falando de nós.
Por quê? Porque as 12 horas do dia representam o período em que o sol permanece visível. Como nos diz o Hamed, o mestre não nos convida apenas a andar durante o dia claro para que não tropecemos no escuro, mas nos recomenda, antes de tudo, fazer sol interior, quando diz tropeça porque a luz não está nele, a luz não está na gente. Se ligou? Percebeu como é que é o lance? Jesus usa a natureza para nos mostrar que, como a natureza, nós devemos também nos colocar. Aí, obrigada. A produtora chegou. Ai, 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 ai. O som tá bom, produtor? Então tá bom. Olha aqui, ó, Cláudia Teles. Agora vamos para os alôzinhos, não é? Que sempre é bom. Olha aí, ó. Cláudia Teles, obrigado. Claudinha, sou teu fã também. Aninha Silva e o Mauro Zanin, lá de Taquaritinga. Ê, Maurão, tamo bem, tamo da hora, hein? Ei, que alegria. Espero que o Dia dos Namorados esteja sendo assim maravilhoso para todos nós e particularmente para os que estão assistindo a nossa live e que ainda não se sentem seguros para ir para fora de casa, para as aglomerações, ou então estão assistindo junto com o namorado, com o namorido, com a esposa, com a companheira, com a ficante. Percebeu por quê? Porque tudo isso é muito importante na nossa vida, que nós estejamos sempre com as pessoas que nós amamos. Isso é fundamental. E é isso que faz aumentar a luz que nós temos dentro de nós. Porque, cara, Jesus foi claro, falou assim, brilhe a vossa luz. Brilhe. Ou seja, faça sempre luz por onde você passar. Por quê? Porque além de iluminar a nossa caminhada, vai também ajudar amigos que talvez não estejam em situação tão boa quanto nós. E isso é o quê? Isso é caridade. É o que nós gostaríamos que as pessoas nos fizessem. Quantas vezes nós estamos nas trevas praticamente, implorando por uma restiazinha de luz. E a gente espera. E de repente aparece. Tchau, graças a Deus. Não é? Por quê? Porque aquela restiazinha de luz foi o suficiente para que o nosso caminho se iluminasse um pouquinho mais. E esse sol que nos ilumina, tem que estar onde? Dentro de nós. Para que nós percebamos que essa luz que nós já temos hoje tem que ser ampliada. Tem que ser colocada para fora de nós, de maneira que todos possam ser beneficiados. E aí nós podemos falar de conhecimento e de elevação espiritual. Olha que da hora! Todo conhecimento que nós conseguimos adquirir tem que ser distribuído. Não tem como ser diferente. Não tem como. Tudo que nós adquirimos de conhecimento tem que ser distribuído. Por quê? Porque senão ele vai morrer aqui dentro. Ai, Manolo, mas eu vou para o lado de lá cheio de conhecimento tonto. Você vai para lá cheio de água podre dentro. Por quê? Porque conhecimento sem beneficiar ninguém é lama. É como um lago que não movimenta suas águas, se transforma num pântano. Ah, Manolo de Deus, então quer dizer o quê? Tudo que a gente aprende
tem que ser colocado para todos, de maneira espontânea, ou, se não tiver essa possibilidade, assim que surgir alguém precisando do que nós já sabemos, ofereçamos o nosso conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento é a primeira parte da transformação, da síntese que nós temos que fazer entre intelecto e sentimento. Aprendeu? Ensine. Colocou conhecimento espiritual dentro da cabeça? Divulgue. Faça uso. Coloque na vida da gente. Se ligou? Por quê? Porque senão, meu amigo, a gente vai ficar tropeçando. E tropeçar não é fácil. Tem mais! Aí! Olha que da hora! Quem acende a luz interior conta, espera, conta não, confia, espera e se despreocupa de fazer ou de obter algo com precipitação e urgência. Por quê? Porque sabe que as coisas têm seu tempo de maturação, sabe que Deus não nos desampara, sabe que quanto mais nós conseguirmos entender o passar das horas na nossa vida, melhor nós decidiremos. E olha o que é que o Hamed fala, ó. Esperar é uma atitude corajosa, benéfica, vantajosa e de fé na ordem sagrada. Manolo, esperar. Mas veja que coisa, não é esperar inoperante. Não é. É esperar e continuar trabalhando. Onde? No nosso interior. Ah, Manolo, mas eu quero uma casa. Ok. Queira a casa. Mas continue trabalhando. Continue se capacitando. Para quê? Para que você, ao acalentar o sonho, comece a criar as condições para que esse sonho se transforme em realidade. Se ligou? Por quê? Porque senão é uma espera sem benefício. A espera sem ação não tem benefício. Agora, quando nós agimos, quando nós somos proativos, aí nós conseguimos transformar a nossa espera, a nossa esperança em alguma coisa que pode levar tempo, mas que nós sabemos que se realizará. E tem mais! Olha lá! Há em nós uma orientação divina. Manolo, qual a orientação divina? Cara, o que é que nós somos mesmo? Eu falo todo dia, todo mundo já tem que saber isso daí. Já souberam, Gabi? Se ligou? Nós somos espíritos. Qual a nossa destinação? Chegarmos a espírito puro. Manolo, todo mundo. Marido, esposa, filho, namorada, namorado, ficante. Todo mundo vai virar espírito puro um dia. Essa é a orientação divina. Esse é o rumo certo. E olha o que nos diz Hamed, que se ouvidos humildemente, nos levam a tomar a atitude correta no momento exato. Agora, aí você vê de onde vem a impaciência. A impaciência vem do quê? Da nossa falta de humildade. Por quê? Porque a gente quer as coisas do nosso tempo, a gente quer resolver pra já, a gente quer fazer acontecer. E nem sempre isso é possível. Nem sempre isso está dentro do que nós precisamos. E para isso, para admitir isso, nós precisamos ter humildade. Ah, Manolo, mas eu não sei não, esse negócio de ter humildade, Ave Maria. É dizer humildade. Humildade é o quê? O pessoal associa muito humildade à pobreza. Não é, não tem muito a ver, não.
Isso é uma coisa que nós colocamos como entendendo que a pessoa que não tem dinheiro é mais humilde do que a pessoa que tem dinheiro. Pode até ser, mas não é 100% correto. O ser humilde é exatamente o que Jesus nos diz na primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Por quê? Porque pobre de espírito sabe que não vai carregar nada. Não vai ficar rico de espírito. A gente fica rico materialmente. Mas de espírito, nós ficamos pobres. Por quê? Porque daqui não se leva nada, a não ser o que nós conquistamos interiormente. E o que nós conquistamos interiormente não tem valor para ninguém. Só tem valor para nós mesmos. Se ligou? Ou seja, os pobres de espírito são humildes. E pobre de espírito sabe o quê? Que tudo é passageiro nesse mundo. Que não adianta botar o sinal de mais na testa. Por quê? Porque isso é orgulho puro. Também não adianta colocar o sinal de menos na testa. Por quê? Vai se abaixar mais do que deve. E como diz o pessoal das antigas, quando a gente se abaixa mais do que deve, mostra lingerie. Se ligou? Que sinal que tem então? Sinal de igualdade. Opa! Por quê? Porque literalmente somos todos iguais. Se somos todos iguais, eu não preciso me sentir em situação melhor que a do próximo. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco. Estamos juntos para quê? Para que nos ajudemos. Então nós podemos ouvir essa determinação divina, essa orientação divina, esse rumo certo, de maneira humilde, seguindo e entendendo que mais dia menos dia, no momento certo, nós tomaremos a decisão que temos que tomar. Se ligou? Percebeu? Pode ser que agora, como nos diz o Hamed, estejamos apartados do nosso senso de direção. Pode ser. Por quê? Porque as atitudes que nós temos tomado não são assim as mais tranquilas, as mais necessárias. Mas nós temos que entender, é preciso lembrar que o tempo que passamos atordoados e vacilantes diante das decisões, que muitas vezes nós ficamos assim sem saber o que fazer, perdemos o senso de direção. Por quê? Porque nos colocamos muitas vezes contra a vontade e a orientação divina. Esse tempo é diretamente proporcional ao tempo gasto para intensificar o vínculo espiritual que nos revela a aptidão inata de considerar um ato, avaliar uma situação existencial, julgar uma intenção, apreciar um procedimento próprio ou de outra pessoa. Percebeu? Então o que é que nós temos que fazer? Avaliar bem o que nós estamos vivendo. Percebeu? Por quê? Tudo isso nós temos aqui dentro. É uma aptidão inata. Nós temos condições de observar a situação e de tirar dessa situação um proveito melhor para todos nós. Se ligou? Então, nada de agir intempestivamente. E olha, se liga, quando não mais andarmos tropeçando na noite escura da alma, quando não mais fizermos escolhas precipitadas, é porque já caminhamos na claridade do sol, nas 12 horas do dia. Isso nada mais é do que o caminho evolutivo que nós traçamos para nós mesmos, para mais ninguém. Para nós. Por quê? Porque a evolução é individual. Ah, Manolo, se é individual, por que está todo mundo junto? Para que nós possamos aprender juntos, aprender, ensinar, receber luz, iluminar. Isso é o mínimo que nós podemos fazer
para os que estão conosco. Por quê? Porque se nós não deixarmos de tomar atitudes impensadas, nós não vamos caminhar na luz, nas 12 horas do dia. Então nós temos que realmente andar melhor, deixar a noite escura e caminhar para a claridade do sol nas 12 horas que nós temos no dia. Por quê? Porque é mais fácil caminhar nas 12 horas do dia, porque caminhando durante o dia nós não tropeçamos. Não é o que estamos falando desde que começamos. E olha, já compreendemos a função transcendente dos mecanismos divinos que envolvem a arte de esperar e de agir na hora certa. São mecanismos, são funções divinas, transcendentes. Elas valem tanto para cá, porque nos oferecem condições de melhorar, e valem também para lá, porque levamos juntos conosco. Se ligou, galera? Ah, Manolo de Deus! Belezinha! Beleza pura? Então, gente, vamos tratar de não escolher precipitadamente. Vamos colocar luz na nossa vida. Vamos entender o próximo de maneira melhor. Para quê? Para que nós consigamos distribuir luz. Luz de conhecimento que já temos e luz de ascensão espiritual que já possuímos. Ok, meninos e meninas? Sempre lembrando que tudo que nós falamos hoje está no livro Um Modo de Entender. A mensagem chama Escolhas Precipitadas. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto e o espírito é o Hamed. Ok, galera?